novo problema já preocupa as autoridades de saúde do país. É a síndrome de burnout, que afeta cerca de 30 milhões de trabalhadores. Entenda os sintomas e os cuidados na reportagem de Vitor Moraes. Ana Soares é escritora, CEO de uma editora brasileira e mora na Suíça com a família. Hoje, vive um dos momentos mais felizes de sua vida, mas nem sempre foi assim. Antes de se mudar para lá, viveu momentos difíceis longe do Brasil. Comandando um laboratório de reprodução assistida em Munique, na Alemanha, foi diagnosticada com síndrome de burnout. Basicamente, não tinha forças, muito menos vontade de sair da cama e ir trabalhar. Apesar de amar o seu trabalho, se sentia exausta, destruída. Mesmo ocupando um cargo alto, ainda mais como estrangeira, Ana demorou 2 anos para entender o que estava acontecendo. No início, a gente costuma colocar a culpa em coisas exteriores, né? Do tipo, eu achava que era o ambiente de trabalho, que de repente eu não tivesse os melhores colegas, que eu não tivesse o melhor chefe, e nunca imaginei que até poderia ser esses fatores, mas que o fator principal era eu mesma, né? Era eu que gostava tanto daquele trabalho que não me dei o limite, não enxerguei que eu precisava dar um tempo, muitas horas. Após 3 anos com acompanhamento de um psiquiatra e tomando antidepressivo, hoje Ana está totalmente recuperada e encontrou na escrita uma forma de se reinventar. Eu falei, vou fazer da minha paixão agora, que eu sempre usei na minha profissão, mas eu vou usar essa paixão e vai virar propósito e vai virar profissão. Desde então sou escritora, isso foi em 2018. E evoluiu para ser mentora de escritores, porque todo mundo queria saber como que eu tinha feito essa transição. E agora eu estou como CEO de uma editora aí no Brasil, a Editora Flow. Foi assim uma transformação, de dentro para fora e assim, extrema. Assim como Ana, Damião também foi diagnosticado com síndrome de burnout. Ele trabalhava como monitor educacional numa fundação filantrópica e, depois de passar por vários médicos, descobriu a síndrome que trata até hoje. Quando percebeu os sinais, como dificuldade para dormir e dores de cabeça constantes, Damião já tinha engordado 20 quilos. Então foi um processo muito denso, intenso e longo de tratamento. Eu cheguei a tomar 30 cápsulas de remédio por dia, entre tarja pretas, eu tomei canabidiol, uma série de medicação. E ainda estou em tratamento, estou na fase final do tratamento. Então não foi possível me reinventar. O que aconteceu foi que eu fiquei afastado do trabalho por muito tempo, né? Continuo afastado até hoje daquele processo todo enlouquecedor que era a gente não ter os limites de trabalho ali, horas e horas e horas, 15, 16, 17 horas por dia. Isso eu já não faço, nunca mais farei, porque a gente tem um limite, mas é um processo longo. Ainda estou me redescobrindo, estou no caminho de redescobrir que tipo de profissional que eu sou agora. Classificada pela OMS, a síndrome de burnout não é considerada uma doença. É um fenômeno ocupacional similar a uma fadiga relacionada ao trabalho e que, se não for solucionada, pode se agravar e se tornar, aí sim, uma doença mental, como é o caso da depressão, por exemplo. Marcos Mendanha é médico, autor do livro O que Ninguém Te Contou sobre Burnout e professor da faculdade Sembrap. Ele alerta que é comum algumas pessoas acharem que têm ou tiveram burnout, mas que na verdade já estão com algum transtorno mental relacionado ao trabalho, o que gera mais sofrimento e prejuízo do que o próprio burnout. Porque nós estamos aqui falando de uma psicofobia, que é uma bandeira nossa também. A gente não pode desmerecer transtornos mentais. E esse tipo de abordagem, quando a mesma pessoa assume palcos para falar, olha, eu tive burnout, como alguns autores falam que esses pacientes colocam o burnout como se fosse um distintivo de honra. Tipo, olha, o que fizeram comigo foi tão grave, mas olha, deixa claro, hein? Não foi culpa minha, eu não tenho vulnerabilidade. Então, quando eles abrem mão de um diagnóstico já fechado e mais grave, como o da depressão, uma pessoa que você falou, e está tomando antidepressivo há tantos anos, e ainda se mantém na bandeira do burnout, isso é uma psicofobia autoimposta e declarada. É uma pessoa que eventualmente não quer colocar luz no problema, que é muito mais sério. De novo, pode sim estar relacionado a empresas. Vitor, a gente teve um caso recente, aliás, tem vários casos recentes de pessoas que estão suicidando na empresa.
A síndrome de burnout afeta cerca de 30 milhões de trabalhadores brasileiros, de acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho.